Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Vale Conectar. Hoje o tema do nosso podcast é falar um pouco sobre sócios, sociedade, problemas, travas, que hora de decidir se vai ter um sócio ou não nesse projeto, se é viável ou não. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Hoje a gente tem aqui o Everton. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado, tamo aí. Márcio também está aqui junto com a gente hoje. Maravilha, tamo junto aí, vamos bater muito papo hoje. Meu amigo Francisco também está aqui para enriquecer nosso podcast. Obrigado, vamos juntos aqui tentar desenvolver esse tema importantíssimo aí para o ato de se conectar na vida aí. E o nosso amigo Alan Cândido apresentando-nos. Seu host do dia. Então vamos lá, Francisco. Na sua opinião, qual é a hora certa de decidir de ter um sócio ou não? Bom, nós temos bastante coisas para decidir nesse tema. Bastante Sim. mesmo. Tá? Você tem que descobrir quais os motivos dessa sociedade. Você tem que descobrir para que você quer ter um sócio. Você precisa discutir se essa sociedade ela vai agregar alguma coisa além do que você já tem. Então tem uma discussão bastante ampla nessa questão para a gente ter. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse contexto, e até abrir aqui a roda para a gente poder colocar no assunto, é que para a gente procurar um sócio, a gente tem que estar um pouco liberto emocionalmente. Sim. De histórias ruins do passado, de histórias ruins de outras pessoas, de entendimentos de ter ou não ter um sócio é bom ou é ruim. Porque cada ser humano, cada sócio, cada pessoa vai ter um tipo de relação com você. É a mesma coisa que eu dizer que eu casar com uma pessoa, deu errado, eu não vou poder casar com mais nenhuma porque a primeira não deu certo. Então, muitas vezes, um casamento também não é bem uma sociedade, da mesma forma que nós estamos falando, mas é também um ato de se conectar. Você pode se conectar de uma forma emocional, mas aqui a gente está falando de se conectando numa condição mais empresarial. Então, a primeira coisa é o ato de tirar as travas emocionais que a gente possa ter com dependências, certo? Com comparações errôneas, vamos pensar assim, né? Aonde a gente olha o nosso passado e identifica as histórias que escutamos, que muitas vezes elas não são nossas. Sim. Certo? Elas não são nossas. A gente carrega a bagagem de... É o pai que quebrou porque fez com o sócio, tem problema. É o tio que Cresce quebrou. aprendendo que a sociedade é ruim, né? Isso. E muitas vezes pode ter acontecido com você mesmo, não tem nenhum problema. Só que a grande diferença, o começo de pensar em ter o sócio é como eu posso me libertar desse bloqueio que é emocional. É um bloqueio, é uma trava, é um preconceito que pode atrapalhar um turbinar de um negócio. E mais importante do que isso, para até abrir para vocês, o avanço do processo para se decidir ter ou não ter o sócio passa por desbloquear essa trava e aprender com o erro acontecido. Porque se acontecer um erro, você tem que escutar ambas as partes, entender o que aconteceu, aprender com aquilo para poder fazer de novo. Que se você errar, é em outra coisa, não na mesma coisa que você errou. Então começa por aí, entender os fatos, deixar de só uma conversa, né, de pessoas que de uma certa forma falam que isso é ruim, ou que isso é bom, alguma coisa do gênero, trazer isso para o ambiente do conhecimento intelectual, entendeu? Tirar isso do lado emocional. Tirar a emoção. Tirar a emoção da história, levar para o ambiente intelectual e daqui, de uma certa forma, você pode projetar isso para o universo. Aí você vai lá e fala, ó, eu quero ter, não quero, tô pronto para ter um sócio, né? Isso, tô pronto. Você tem que estar pronto para ter um sócio. Perfeito. Não sei o que vocês colocam nessa questão aí, mas é importante. Então, você falando dessas travas que a gente ouve muitas vezes, que a gente vem lá, tá impregnado na gente de muita sociedade que não deu certo e a gente... E igual ele falou, de histórias que você viu, que pessoas viveram e você traz para você, né? A pessoa nem viveu, mas você traz o peso, né? Traz aquele peso. Eu acrescento um pouco mais. O sócio, para você ter ele, juntar para ter essa parceria, não pode ser somente um amigo.
Não pode ser somente uma pessoa que você falou, opa, aquela ali eu acho que tem sucesso naquilo. Eu acho que tem que ser pessoas que se complementam. Com certeza. Eu Sim. acho que porque, às vezes eu tenho... Com habilidades que se complementam, né? São habilidades para se complementar, para assim, eu acho que para ter esse real sucesso numa sociedade, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte e fazer bem feito a sua parte. Eu acho que para a sociedade eu vi é isso. não lembro quem falando sobre isso, sobre sociedade. E a pessoa falava o seguinte: se você só precisa do sócio por dinheiro, então você precisa de um banco, de um financiamento, você não precisa de um sócio. Agora, se é para fazer você avançar mais rápido, para ele complementar com outras tarefas, com uma habilidade que você não domina, ou que vai demorar para você conseguir conquistar essa habilidade, aí faz muito sentido. Mas você também tem que estar pronto para ter um sócio. Eu posso até complementar o que o Alan comentou, é o seguinte. Um sócio para injetar dinheiro também é um sócio, Sim. tá bom? E tem vários tipos de sociedades para você fazer que o cara pode ser até um sócio oculto, onde ele participa do dinheiro, ele entra com investimento e toma parte do lucro. Uhum. Talvez fique, em algumas situações, a análise é importante porque pode ser mais barato que um banco. Sim. Entendeu? Sim. Pode ser mais barato que um juros de um banco, pode ser mais interessante. Mas o sócio pode vir. É o seguinte, toda vez que você não consegue fazer sozinho, é o seguinte, você está tocando sozinho, você está fazendo o teu jogo, você está administrando muito bem o seu game ali naquela história, beleza? Cara, talvez não seja realmente o momento de você ter um sócio. Agora, se você quer ir mais longe, não consegue. Se você quer ir mais rápido, não consegue. Platô, né? Você quer ir mais rápido, não consegue. Quer ficar maior e não consegue. Quer ter mais dinheiro e não tem. De repente, você pode analisar nesses 4 prismas possibilidades efetivas para que você, não mais sozinho, duplique, triplique. Entendeu? Uma coisa, escutei também de uma pessoa que todos aqui conhecem, e ele fala bem claro assim, né? Até anotei isso para depois poder falar, né? Divida o bolo para ganhar o dobro, né? Ele falou bem assim, claramente. Isso foi o próprio Elton. Então, o que acontece? E não está errado. Dividir o bolo é melhor um para ganhar o percentual. dobro. Eu já ouvi também falar assim, é melhor um percentual de muito do que 100% do que 100% de nada. Acabou. Então, tudo isso entra na análise e é importante. Então, você está ali parado e fala assim, pô, eu quero chegar mais longe, mas eu não tenho ou conhecimento, ou capacidade, ou, de uma certa forma, disponibilidade financeira, todo esse conjunto de informações. Então, nesse momento, você dá aquela juntada e procura, a gente pode falar um pouquinho mais à frente, até dessa característica do sócio, para que ter o sócio. Mas não é ter sócio por ter sócio, é uma coisa muito bem analisada, o empresário tem que fazer essa capacidade de se conectar com outras pessoas. Imagina você ter um sócio por muito tempo. Sim. E é um momento, né? Igual o Márcio falou. O Márcio comentou que, né, não adianta a gente querer ter um sócio só pelo dinheiro ou só porque é amigo do cara, tem uma afinidade ali. É o momento de cada um. Mesmo, né, você fez o comentário do casamento. A gente fala, pô, eu quero uma pessoa incrível. Mas você é um cara incrível? Eu quero um sócio que esteja nesse momento que faz isso. Você é esse sócio? Momento? Você seria seu sócio? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer também. A gente tem que estar pronto para atrair essa pessoa que de repente vai complementar ali. Então eu acho que vai muito no momento de vida de cada um, para você saber se você realmente quer ter um sócio, se faz sentido ter um sócio. Então, às vezes, igual o Francisco falou, cara, minha empresa tá bem, eu tô tocando ela aqui, eu ter um sócio, vai fazer ela dobrar de tamanho? Se não fizer ela no mínimo vai dobrar, mudar não meu faz jogo, sentido. né? Se não for mudar o jogo, não faz sentido. Você pegar uma empresa para dividir o que você já tem, não faz sentido. Você tem que conseguir alguém para somar. Isso que você falou sobre estar pronto para ser um sócio me faz um gancho para uma outra curiosidade que eu tenho, que você pode falar. Quais valores pessoais inegociáveis você buscaria no sócio? Cara, isso é legal, né? Isso é legal porque é muito Porque pessoal. assim, tem valores que são negociáveis, tipo, a pessoa fuma, cara, não me atrapalha. Agora, trai, entendeu? Então, tem quais são os valores que para você são inegociáveis? Cara, eu tive um bate-papo desse, né, recente até, numa sociedade, quando a gente fechou o negócio. E foi mais ou menos isso, cara. Eu não tenho problema em a pessoa falar pra mim, cara, errei aqui e a gente precisa acertar e eu preciso de ajuda. Cara, isso é muito tranquilo pra mim. Mas eu tenho um problema muito grande se a pessoa cometeu um erro
e não falar pra mim, ela esconder. Ou tentar, de alguma forma... Camuflar, né? Isso é a pior coisa, né? Tapear. Isso pra mim é uma coisa inegociável. Isso pra mim não tem... Então é é legal a isso. sinceridade, né? É, sinceridade. Mas é legal que essas coisas a gente tem que... Embora a gente sejam valores pessoais, tem coisas que é importante a gente colocar até num acordo de sócios. Cara, isso é inegociável. E tem que estar lá e assinou e... Sinceridade. Pra você, Márcio. O que o Everton falou é uma coisa bem séria, porque se você pega uma pessoa que mente demais, cara, que engana as pessoas demais, provavelmente ela vai fazer isso com você também. Sim. Então, se você tiver esses valores impregnados em você e quiser ter isso, hoje eu ouvi falar sobre muita sociedade feita de qualquer forma. As pessoas fazem de qualquer forma, não tem um advogado que pode auxiliar a pessoa nesse contrato. E tem muitas coisas que as pessoas vão colocando depois do decorrer do tempo que não estava lá no contrato. E aí já era. Então, é necessário a gente ver tudo isso antes para não ter esse tipo de enganação. Que tem muito sócio que às vezes vê você de uma forma e quando está lá na sociedade ele começa a agir de outra forma para enganar, para mentir, para fazer outras coisas. Então eu acho que isso aí é inegociável para mim. Então se você fosse dar uma palavra para isso, seria o quê? Cara, eu colocaria nesse valor aí a mentira mesmo, que não pode ser mentira. Então a falta de sinceridade. Falta de sinceridade, transparência, tem que ter, não pode mentir, para mim é isso aí. E para você, Francisco? Além da sinceridade, né? Para mim, valor, ela estende muitas coisas, né? Sim. Dá para falar vários, né? Dá, mas eu falo o seguinte, um pouco da soma do que o Everton e o Márcio falaram, para mim é integridade, né? Integridade das palavras, das ações. Integridade é aquilo seguinte, eu faço o que falo, tudo bem? Certo? E falo o que vou fazer. Uhum. Então você, entendeu? Então, o discurso e a ação, elas completam, né? Tem que se comprovarem. Sim. Não é nem completar, porque uma coisa Se eu posso validam, falar, né? Se validam, perfeito. Então essa integridade da fala, ela tem que se comprovar nas atitudes do dia a dia. É congruência. A congruência. Então é o seguinte, eu tenho um sócio que ele mentiu. Tudo bem? O Márcio falou uma coisa até que para mim foi interessante. O cara que mente muito, ele vai... Não, para mim mentira é mentira. É pouco, é muito, é mentira. Sim. Tudo bem? Mas vamos lá, mentiu. Mentir para pouco, pode mentir para muito. Pode mentir para muito. Mas vamos lá, ele mentiu. Somos sócios, estamos conectados com uma empresa e estamos vivendo daquilo. Aquilo nos alimenta, aquilo alimenta a nossa família, aquilo alimenta tudo. Tá? Te dá todo o direcionamento de vida. Aí você fala o seguinte pro cara, juntando as duas situações. Você errou ao mentir. Você entende isso? O cara fala assim, eu entendo. Ele tem humildade para entender que errou. Porque as pessoas podem falhar. Tá, ok, eu acho que eu já falei muito na minha vida, eu já posso ter cometido erros absurdos, né, de toda a minha trajetória. Mas hoje eu procuro fazer o quê? Não incluir a mentira dentro do meu contexto, de forma nenhuma, não aceitar, mas entender que as pessoas podem ser falhas. Sim. E aí vem a história de eu sou humilde a entender meus erros, porque uma coisa você errou. Ah, mas faz parte, é assim mesmo, vamos pra vida, para de mexer as paciências. Esse é um não tipo assumiu, de perfil. né? Tá no valor do cara, errar normal, vou errar e não mexo o saco. O cara fala, cara, errei. Como você faria? Eu faria assim, assim, assim. Pô, eu faria assim, assim. Ah, entendi qual é o contexto. Lição aprendida. Estuda essa lição aprendida sobre o erro. Tem humildade para aprender e não errar mais. E independente de ter cometido o erro, evitar que isso aconteça. Pelo menos nas mesmas condições. Então a gente, como valor, tem que entender o seguinte, eu também vou errar. E meu sócio um dia vai olhar para mim, você até morte para você, porque você errou. Eu falei, cara, não errei querendo errar, entendeu? Tô aqui, eu acordo de manhã, venho trabalhar. Né? Isso está muito ligado ao valor que eu anotei aqui quando vocês estavam falando. Lealdade. Lealdade, porque faz parte, o erro faz parte. O erro faz parte. Quem não quer errar,
Não levanta, filho. Mas a lealdade é inegociável. É inegociável. A lealdade é negociável. Então, o que acontece? Tudo isso vai dando uma integridade no diálogo, na conversa, que leva a você ter mais lealdade, você ter essa intimidade, ter essa capacidade de se conectar. Porque imagina você ter um sócio que você não é conectado. Você não consegue falar de uma coisa particular com ele, que você não consegue nada com ele. Não, e às vezes ele não abriu um problema pra você porque você também não é aberto. Se ele, putz, se eu abrir isso daqui, o cara vai brigar comigo, vai gerar um estresse muito grande, e aí o cara não tem a liberdade Ele vai pra descobrir conversar. que eu sou falho. É. Ele vai descobrir que eu sou humano. Olha só o nível de complexidade disso. Então, isso é tudo dependência emocional. Você tem que destravar isso, ter capacidade de diálogo, levar todas as suas falas para a integridade. É isso que eu queria dar uma somadinha aí e fechar o assunto aí. Legal. Mas só que você falou aí algo aí, né, que dá pra colocar aquela frase, né? Repetir o erro é burrice, né? Errar Sim. todo mundo pode, mas repetir o erro... Eu diria outra frase. Repetir o erro é opção. Também. É isso mesmo. É isso aí. Você erra uma vez. Se você errou de novo, você optou por errar de novo. Você errou na mesma Escolheu, coisa. né? É uma escolha. É isso. Eu estou tentando falar desde o começo da minha fala essa questão da lição aprendida. Quando eu falei que a gente tem que destravar preconceitos e coisas que aconteceram no passado, trazendo para o nosso presente, é aprendendo. Porque se eu existir um erro, eu tenho que estudar esse erro, fazer disso uma lição aprendida e não errar mais. Aí se eu errar vai ser por opção, né? Eu prefiro errar, alguma coisa do gênero. E só para entrar na conversa desse assunto, porque muitas vezes a gente tem sociedades que são sociedades que a gente poderia dizer com determinada imposição, com determinada constrangimento. É o seu marido que te força a ser sócio da mulher, a mulher que força o marido a ser sócio, o pai que força o filho a ser sócio. Não, você tem que assinar aqui, vamos comigo, vamos que vamos. Eu já vivi isso, porque eu tenho uma empresa e uma das empresas minhas é com meu filho. Eu sei que quando ele era mais jovem eu o fiz colocar... Então, hoje... A falta de opção foi dele. Né? Então, mas lição aprendida. Eu vivi dos dois lados e hoje eu vejo ele abrindo os espaços dele, ganhando os espaços dele, e eu percebo que eu preciso, de uma certa forma, dar liberdade para que ele também voe. Uhum. Então, a sociedade, por obrigação ou por imposição, ou não tem, por zero opção, né? Ela é complicada, de vez em quando ela acontece. E não é o caminho correto da sociedade, talvez. Não é. Não é. Com certeza. Não é. O caminho da sociedade está muito mais ligado à utilidade, à questão da serventia dessa junção entre pessoas. Acho que isso é o principal, né? É ter utilidade. O sócio tem que ter utilidade um pro outro, senão não faz sentido. Sim, total. A conexão tem que ser mútua, né? Não adianta a pessoa só pensar no lado dela. Eu tô querendo um sócio porque eu preciso de alguém para me ajudar aqui e não entender a realidade do outro também, né? Às vezes o outro está pensando de uma outra forma. E quando se é claro, eu acho que a empresa ganha uma vitalidade, ganha um crescimento, um ganho mesmo realmente de financeiro, pessoal. Eu acho que quando você tem um sócio que vocês dois querem crescer junto, o resultado vem de forma muito mais rápida, porque a gente fala, né? Andar sozinho a gente até chega lá, né? Mas com um sócio, talvez, com alguém do lado, talvez você chegue mais rápido. Sim. Apoio, né? Mais longe também. Se falar que o sócio é errado, a gente está indo contradizer até o que nós estamos tentando pregar aqui no próprio... Não é errado. Não. A gente se só conectar. tem que ter cuidado. É só se conectar corretamente. Sim, é do mesmo jeito de um casamento. Pô. Você não vai casar com... primeiro. Tem os estágios de paquera, namoro, noivado e casamento. A sociedade também, eu acho que tem que ter esse prazo de maturação, assim, de você conhecer a pessoa, entender as etapas. Você não conhece a pessoa no bar e vamos ser sócio, pá, milionário. Não existe isso. Na fila do pão, na fila do banco, Se não tem, aconteceu, né? deve ser o 0,000. É o raio caiu na cabeça. Ou talvez estava ali, combinou tanto que deu um match tão forte ali naquela hora que pode acontecer você encontrar uma pessoa. Quando a gente encontra a mulher que ama, a pessoa que ama, os amigos que ficam para todo sempre, que são poucos geralmente, não são muitos, acontece de vez em quando do nada. Entendeu? Acontece do nada. Eu passei no shopping, vi o cara, bati um papo e hoje ele é meu melhor amigo. Mas como que aconteceu isso? Obviamente tem foi uma construção, Foi uma construção. Mas você tem que estar o quê? Predisposto
a querer ser amigo, a querer se conectar com o sócio, a querer ter um sócio. Sim. E essa predisposição, ela está muito ligada ao quê? A você estar livre emocionalmente de achar que aquilo tem que ser perfeito, que aquilo tem que ser isso ou aquilo. Regras. Você acabou de falar uma coisa interessante. Acordo de sócios. Acordo de sócios. Acordo de sócios. Senta, gasta um tempo, discute A, discute B, discute C, não tá bom, vai. Não tem problema, porque na fase do amor, na fase da paixão, do love, né? É tudo lindo, então vai poder escrever tudo, porque escrever isso na hora da briga depois é muito mais complexo. Então, para evitar que abrir, tá aqui na regra, tá aqui, bota, acabou. Funciona bem isso aí. E é um teste que já é a primeira conversa difícil, né? Você vai ter muitas durante a sociedade. A primeira tá ali no acordo de sócio. Se a conversa já não encaixa no acordo de sócio, já não vale a pena seguir? Você já tá prevendo um BO lá na frente. Você está se livrando de um problema. Exatamente. Não criando um problema. E o acordo ele é muito importante porque ele precisa ser muito detalhado. Ele precisa estar todos os valores inegociáveis. Ele precisa estar... Muitas vezes a sociedade a gente pensa, puta, um cara tá colocando grana, o outro cara tá trabalhando, e esse cara que tá trabalhando ele tem um prolabore e o outro não tem direito a ter porque ele não tá trabalhando. Mas de repente, legalmente, seria mais ou menos isso, né? Mas num acordo, cara, eu tô arriscando meu capital, tô colocando dinheiro aqui e eu quero receber um valor por mês, eu vou ter uma retirada, isso pode ser colocado num acordo. Então ali ninguém vai se sentir lisado. Na hora que tiver algum problema, fala, cara, vamos fazer o seguinte, esquece o que eu falei, tira a emoção, o que está escrito? Vamos olhar o que está escrito. E aí eu acho que é essa a importância do acordo. É quando a gente tiver um problema, a gente voltar e falar, cara, é o que está escrito, não vamos discutir. Não quer dizer que você não pode repactuar. Mas aí... realinhar, né? Realinhar é uma coisa de acordo novo. Aí é um novo acordo. É um aditivo do acordo. Mas antes de sentar na mesa e ter essa conversa difícil, falar, não tá bom para mim, não tá bom para você, e aí? Vamos realinhar isso? Se a gente ajustar isso aqui, vamos vida nova? Porque aí você se livra de novo daquilo, aprende com todos os erros que aconteceram, faz essa seleção, descreve isso em vida nova. Mas não é também... Sem ficar remoendo, né? Sem ficar remoendo. E não quer dizer que você não possa perder ou não. Existem pessoas que falam assim, antes um mau acordo do que nenhum acordo. Entendeu? O litígio é sempre mais caro. O litígio é sempre mais dificultoso. Entendeu? O litígio é sempre um caminho doído, sofrido. Então, sentar na mesa, ter a conversa difícil, acho que você tocou no assunto, viu? Certo? A conversa difícil, ela faz parte da vida do empresário. Sim. E se o cara não quiser ter conversa difícil, ele não pode nem ter relacionamentos amorosos, nem sócio. Nem sociedade. Muito menos sociedade. Porque quando fala de dinheiro é complicado, quando fala de amor é complicado, e acaba nas duas situações tendo uma sensação de posse. E aí é difícil. E os dois têm que estar abertos para ter uma conversa difícil. Os objetivos dos dois têm que estar alinhados, né? Cara, tem uma frase que eu ouço muito sobre viagem, que fala assim, é mais fácil fazer amigos na viagem do que combinar uma viagem com seus amigos. Vocês conseguem levar essa frase para a sociedade? É mais fácil você fazer amizade com sócio, no negócio, do que você fazer sociedade com amigos? Cara, legal. Entendeu? Entendi, legal. É bacana, porque eu passei por uma situação dessa. Posso até contar. Porque às vezes a gente leva pro pessoal, fala assim, pô, eu combino tanto que essa pessoa é meu amigo e tal, eu vou levar pros negócios. E estraga a amizade. Eu tenho uma historinha, vou contar ela em poucas palavras aqui, que um amigo, durante anos, na amizade, e eu falei, poxa, esse cara é esforçado, tudo, vejo ele na empresa dele, chamei ele para uma sociedade, acabou não dando certo a sociedade por causa de ser meu amigo. Então... Porque não separou, né? Não, a gente acabou não separando. E o que aconteceu? Eu via o jeito dele trabalhar, eu conhecia o jeito dele trabalhar, mas mesmo assim, quando eu estava trabalhando junto, eu não me adaptei ao jeito dele trabalhar. E aí, como a gente tinha personalidades muito parecidas, acabou, como diz assim o pessoal, né? No negócio não bateu o meu santo com um dele. E acabou que um sempre achava que estava fazendo mais que o outro. Essa que é a verdade. E nenhum dos dois tinha humildade de falar assim, não, você faz isso, eu faço aquilo, e a gente vai tocar junto,
nesse formato, não. Então a gente sempre batia muito de frente e eu sempre fui... Eu conhecendo ele, eu via que ele não era tão arrojado e eu sempre fui muito arrojado nos negócios. E aí sempre... E ele mais seguro, talvez até seria bom para um negócio, uma pessoa... Inicialmente eu achava que isso era legal, porque ele segurava eu um pouco e eu sempre colocando ele para frente. Mas acabou isso batendo, eu e ele batendo muito nisso. Eu achava que ele estava muito para trás e ele achava que você estava muito para frente. Eu estava muito para frente e aí enroscava. E aí acabou não dando certo. Foi uma experiência de 2 anos e pouco que deu prejuízo. Cara, eu já tive experiência, não de sociedade, assim. Eu já virei amigo de um sócio, que hoje é meu irmão, a gente não tem mais sociedade, mas é um irmão meu. Então, eu acho que é mais fiz fácil. amizade a partir de uma sociedade. E eu já contratei amigo e deu tudo errado. Cara. Assim... Não perdi a amizade, mas assim, mudou totalmente a amizade. Eu também não perdi. É mais o que era, então assim, virou só meio que colega agora. Também deu uma distanciada. Eu acho que quando envolve essa parte financeira, prejuízo, acaba que pesa um pouco na parte emocional da gente e acontece naturalmente esse distanciamento. Cara, não é uma regra, né? Mas você vê a gente falando aqui, eu tive a mesma experiência. Eu já tentei fazer sociedade com um amigo e não deu certo. E eu tenho uma sociedade que surgiu, não foi de uma relação de amizade e que tá dando muito certo. Então, e aí acabou surgindo, obviamente, a relação de amizade depois. Não é um padrão, não é uma regra. Mas você vê que aqui estamos em 4, 3 tiveram essa situação? 4. Mas sabe uma coisa importante no contexto que vocês estão falando? Eu senti muita emoção na fala do Márcio. Eu percebi, eu ia falar justamente isso. Eu senti muita emoção. Você não consegue tirar a emoção da sociedade, né? Esse é o de amigo. Esse é o erro. Porque você, quando entra na sociedade, você tem que conseguir ter a cabeça de empresário. Você não pode entrar na sociedade com cabeça de irmão. Você não pode entrar na sociedade com cabeça de amigo. Você tem que entrar na sociedade com cabeça de empresário. Alan, vamos fazer um negócio junto? Vamos. A regra é o seguinte, é tanto aqui, tanto por cento. Cara, tá caro, não concordo, acho barato, acho não sei o quê. Vamos tentar, vamos. Tá aqui. 30 dias pra você. Não fez nada? Acabou. Cara, tentamos, vamos embora. E você tem que se desvincular emocionalmente das ações e continuar a tua vida, porque a amizade é uma coisa. A sociedade é outra. Só não deu como empresa. Cara, eu adoro você no churrasco. É isso aí. Cara, você tem um papo maravilhoso na minha casa. Só não deu certo, vamos junto? Agora é o seguinte, a fala é 2 anos e meio é um tempo pequeno ou grande para descobrir que ele deveria ser teu sócio ou não? Cara, é grande? Para mim foi grande, porque o prejuízo foi grande. Deveria ter decidido antes, né, sobre isso. Então, qual a amarra emocional que acabou tendo com você que impediu de você ter a conversa difícil rápido? Então, vamos tentar traduzir isso aqui em lição aprendida. Eu chamei um amigo, gostava do meu amigo, tinha uma relação boa com o meu amigo, então tá bom. Então existe uma confiança. Pô, tudo que você precisa para um sócio. Você precisa de confiança. Entramos na amizade, no negócio? Não. Nós entramos num amigo negócio. Num amigo negócio. Sei lá como que a gente pode criar. Como é? Um negócio amigo? Amigócio. Então você entrou num amigócio, entendeu? Vamos criar aqui os termos. E aí confundiu. E você teve uma relação emocional que vocês não tinham. Vamos sentar toda semana, vamos analisar isso aqui, não está dando certo, não. Cara, eu tenho problema com esse tipo de atuação que você tá. Para mim não cai bem. Por que você faz assim? Cara, você sabe que no fundo você tem uma razão. Eu posso mudar um pouco do meu, você pode mudar um pouquinho do seu. Vamos, novo acordo? Vamos. Papum. Próxima semana. Você está alinhado. Se você tem a tua mulher em casa, né? Tua esposa tá lá linda e você para de conversar com ela, quanto tempo você acha que esse casamento dura? Nossa, pouquíssimo. A gente faz reacordos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? Olha, não deu certo, a gente teve problema aquilo. E a gente tem que fazer o seguinte, 2 regras máximas para mim que eu colocaria aqui. Primeiro, evite discutir no calor da emoção. Isso para tudo, né? Para tudo. Então você teve o problema, teve um momento... Você chama, senta aqui,
Vamos resolver agora. Você é um não sei o quê, já sai xingando, vai lá, vamos resolver esse negócio que você é meu amigo. Não, acabou. Aconteceu o problema, dorme, acorda com a informação, processa a informação dentro de você. Se não tiver bom, ainda tiver emocional, dorme mais uma vez, acorda, quando a emoção for embora e a razão vier, você sabe que eu tinha um pouco de razão? Eu fui um pouco egoísta na situação, eu fui um pouco prepotente. Eu achei que o meu jeito é o único de saber fazer certo. Agora está na hora de conversar. Então, aquele dia, aconteceu isso. Mulher, aquele dia que nós saímos, você falou isso, eu não gostei. Mas isso, será que a gente tem... Porque a conversa é difícil o tempo inteiro. E aí, sei lá, 2 anos e meio para chegar até lá, quanto de prejuízo foi acumulado para isso? Mas quanto menos emoção tiver, melhor. E quanto mais rápido for. Eu não sei como é que foi nesse caso. Por exemplo, se o Márcio chegou a ter uma conversa difícil antes de começar a sociedade. Rápido dentro do prazo de vencer a emoção, né? Não, de preferência antes de começar a sociedade. Essa conversa. Mas às vezes você começa. Vai acontecer sempre. Você não consegue prever tudo, né? Não, mesmo quando você começa uma sociedade com alguém que não é seu amigo, vai ter esses momentos de conversa difícil e tudo mais, de realinhamento. Talvez seja até pior, porque o teu amigo você conhece um monte de coisa dele. Do seu sócio você não conhece nada. Você não conhece nada. E uma questão principal que tem que haver dentro de qualquer ambiente, tanto no relacionamento como no relacionamento com o seu sócio, é a comunicação. A comunicação é muito importante para que ambos saibam do que o outro está pensando. Porque às vezes você tem um pensamento sobre o negócio que a gente tá vislumbrando, que muitas vezes o negócio, quando você tá ali naquele início de emoção, nós vamos chegar em tal lugar, tem aqueles planejamentos lá, e às vezes a pessoa nem quer aquilo, nem quer tudo aquilo que você está pensando. Só que um não se comunica. Alinhamento de objetivo, né? Um não se comunica com o outro, vai dar ruim lá na frente. Acho que a gente já está chegando no nosso time ali, né? Opa! Rápido, pra gente... Passou rápido, mas... Acabou de chegar. Parece que a gente mas esse assunto é bom, esse assunto é legal. Rende, né? Vamos falar um pouquinho, só pra gente finalizar. Na sua opinião, Everton, vale conectar com o sócio? Vale. A gente falou muito de problemas que podemos ter, mas as vantagens também são muito grandes. Né? Talvez não deu tempo de a gente discutir tanto assim, mas a gente pode ter muita vantagem tendo uma sociedade. Né? Eu sou muito feliz nas sociedades que eu tenho e não tenho nada a reclamar, não. É muito bom. Márcio Teodoro, vale conectar? Cara, vale demais. Vale muito mesmo, porque é aquilo que eu falei. Você sozinho, cara, você até consegue caminhar um pouco. Mas se tiver um sócio, cara, você vai mais longe. Principalmente aquele que te apoia, você apoiar ele, sempre um apoiando o outro, vocês vão mais longe. Show. Francisco Moya, vale conectar? Sempre. Eu tenho uma palavra que o Márcio falou um pouquinho no começo, que é o ato de se complementar, né? A gente, de vez em quando, a gente não sabe tudo. De vez em quando, né? Sempre. Desculpa, falar aqui uma correção de fala. Acho que durante a nossa vida a gente tem que ter humildade para perceber que muita coisa a gente não sabe. Então a gente se complementa, a gente se compensa, certo? E tendo sócios que você se compromete de forma constante, você pode ter grandes sucessos, de uma certa forma. E você tem que ter, o que eu colocaria aqui, acordos rápidos. Conversas rápidas. Lição aprendida, todo dia. Então, ter o sócio nunca foi o problema. O problema é quanta gente de emoção a gente bota nas nossas relações. Ter uma esposa não é um problema. É quanto de emoção que a gente coloca nessa relação. Quanta cobrança, quanto isso, quanto mais. Em todos os lugares, sempre alguém vai fazer alguma coisa mais ou menos que o outro. E essa percepção... É uma soma, né? É uma soma. Então, 2 valem mais que 1. É sempre assim, né? Você tem essa... Diz que a sinergia é exatamente essa, né? Quando 1 mais 1 é mais que 2. É exponencial, né? É exponencial. Se a energia dos dois estão para a mesma direção, é exponencial. Entendeu? Então a coisa flui muito bem. Uma coisa importante que eu queria casar no finalzinho aqui é que a gente tem que ter motivos e objetivos muito alinhados.
muitas vezes o objetivo e o motivo do teu sócio ou do seu futuro sócio não bate com o seu motivo e com o seu objetivo, mesmo tendo a sinergia de querer empreender, mesmo tendo a vontade de querer ganhar dinheiro, mesmo tendo até conhecimentos muito parecidos. Mas se o motivo e o objetivo forem muito divergentes, pode não dar certo. Então a gente tem que botar isso na conta também. Isso é extremamente importante. Eu já deixei de entrar em uma sociedade por isso, porque eu vi que estava em momentos diferentes. Falei, cara, aqui a gente tem objetivos diferentes, não vai rolar. Não vai rolar, né? Exatamente. Não, É show isso. de bola. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. A você Tamo também. junto. Valeu, Valeu, galera. Márcio. Valeu, Everton. Valeu, Tamo aí. Francisco. Prazer estar aqui. Eu que E até a agradeço a próxima edição. oportunidade. Valeu. Valeu. Foi.